Super Mais de volta ao vivo com você. E olha, todo mundo sabe, a educação é a base de vida para qualquer pessoa. E é durante a infância que a personalidade e o caráter são modelados. Assim, claro, como o conhecimento de valores, enfim, o mundo que o valor nos dá, né? Dá para imaginar o peso da escola nesse processo? Mas afinal, como escolher uma boa instituição para matricular o seu filho? O que deve ser levado em conta? Para sanar essas dúvidas, eu recebo hoje aqui no nosso estúdio a gestora pedagógica Adriana Correa. Seja bem-vinda. Obrigada pela participação aqui no nosso programa. Realmente é um período que muitos pais estão aí escolhendo a escola dos seus filhos, estão pensando muitos também em mudar a escola de seus filhos. Isso também é um questionamento que já a gente entra nesse assunto. Só que aí vem aquela dúvida: qual a melhor escola? Como proceder? De que forma? O que deve ser levado em conta, Adriana, nesse processo? Boa tarde. Olá. Susan, na verdade, assim, na nossa região aqui de Blumenau, hoje existem inúmeras escolas públicas e privadas, né, que, sem sombra de dúvida, elas são de boa qualidade, né? O resultado a gente tem visto aí nos exames, concursos e assim por diante. Mas, na verdade, o que diferencia uma escola da outra, seja uma escola pública ou privada? Eu acredito que as famílias, para fazerem essa escolha, elas precisam visitar essa instituição. E a primeira coisa, conhecer as pessoas que lá vão trabalhar com os seus filhos. Você imagina que essa escolha, dependendo da escola, poderá incidir sobre a vida do seu filho durante 15, 16 anos. Ou seja, da educação infantil ao ensino médio. Então, é muito chão pela estrada. Certo? Então, na verdade, a gente sugere que as famílias conheçam do porteiro ao diretor. Ótimo. Do porteiro ao diretor. Que conversem com a coordenação pedagógica e sintam nessas pessoas se realmente elas têm firmeza, se elas têm estofo teórico, né, para falar sobre a proposta pedagógica da instituição. Que elas conheçam os ambientes de aprendizagem, aqui tratados não somente como a sala de aula ou a sala de referência, como nós chamamos para a educação infantil, mas que conheçam o espaço da biblioteca. Se essa escola, por exemplo, tem laboratórios, seja de informática ou laboratórios móveis, né? Que hoje muitas instituições já trabalham com tablets, né? Que conheçam, na verdade, a estrutura física da educação física, como são trabalhadas as aulas de educação física, mas não só isso, não só essa estrutura física, mas é importante, sem dúvida, fazer algumas perguntas à coordenação pedagógica dessa instituição. Então, assim, ó, tipo, nada que fique somente no papel, porque muitas vezes os pais vão lá e pegam papéis, né, de várias escolas. Ah, aqui oferece tal escola, oferece isso, isso e aquilo. Outra escola oferece isso, isso e aquilo. E aí, fica pai e mãe ali, vamos decidir entre qual. Não, o contato é bastante importante. Volta ainda aqueles tempos anteriores, nada de ficar somente na tecnologia. O contato ainda é fundamental, até porque o filho vai ter aquele contato. Então, na educação nós acreditamos muito no processo de mediação social, né, das interações, né? Cada criança que lá for estudar, né, independente da instituição que a família optar ou escolher, sem sombra de dúvida vai repassar através daquilo que nós chamamos de currículo oculto, valores, concepções de vida, né, visões de mundo. Então, é importante conhecer essas pessoas que irão trabalhar e atuar e também fazer esse trabalho com seus filhos para que lhes garanta, de fato, o desenvolvimento integral, para que ele possa ser um cidadão de fato pleno. Isso é muito importante a gente deixar claro. E como ela deixou bem salientado aqui, do porteiro até a orientadora, todos, né? Cada um, professor, saber também qual é o método. Isso é outra coisa interessante, porque assim, às vezes a família tem um valor, a escola não tem exatamente o mesmo valor da família. Isso é um outro detalhe importante a ser observado. Sem dúvida, os valores e princípios, aqueles que nós defendemos e que a própria família, eu quero acreditar que também defenda, né? Porque no fundo, que os pais desejam para os seus filhos que eles sejam cidadãos de bem e que eles sejam pessoas felizes. Então, é imprescindível que no processo pedagógico, os pais, nessa entrevista na escola, eles percebam quais os valores que essa escola defende. Será que é só conteúdos? Só os conteúdos científicos e tecnológicos? Ou por detrás existem projetos curriculares, projetos extracurriculares, como voluntariado,
né, projetos de liderança, por exemplo, para os estudantes. Importante? É de suma importância que os pais percebam que através dos projetos e programas que a escola oferece, você percebe, a família consegue perceber o que está por detrás desses projetos, que sem sombra de dúvida são os valores que a escola vai defender e que a própria família, eu acho que também quer para esse seu... E que tem que bater com o valor e com o princípio que a família está educando. Sem sombra de dúvida. É claro que a gente fala dos valores aqui, mas existem outros elementos importantes na escolha dessa família, como a língua estrangeira. Quantas línguas estrangeiras essa escola oferece e a partir de que etapa de ensino? Porque quanto antes, mais fácil aprender, né? Desde a educação infantil, não? Então, quantas línguas são ofertadas naquela instituição? Como é trabalhada a questão dos esportes, para além do componente curricular, por exemplo, para a educação física? São ofertadas atividades esportivas para o desenvolvimento integral desse sujeito? Como são as atividades de arte e de cultura para ampliar o repertório cultural dessa criança e desse adolescente? Essa escola tem programado viagens pedagógicas ou viagens de estudo, né, para que de fato a criança possa e o adolescente possa conhecer outros roteiros, né, junto dos seus professores. Quando fala viagem, gente, não precisa ser viagem longe, tá? Viagem perto. Às vezes, aqui do lado, cidades vizinhas são de fundamental importância, ou mesmo na própria cidade, na própria região. Enfim, é importante, é importantíssimo realmente para a criança saber um pouquinho mais e conhecer um pouquinho mais da cultura local. Sem dúvida. E outro ponto importante, já que eu destaquei a questão das pessoas, é importante que as famílias perguntem quem são as pessoas que lá trabalham. Os professores, todos deverão ter licenciatura plena, no mínimo, né? Todos têm formação. Não importa se é escola pública, estadual, particular. Privada, não existe. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação exige a formação desde a educação infantil. Né? O professor que atua em sala de aula precisa ter, no mínimo, a licenciatura. Isso é um ponto fundamental. E outra pergunta importante em relação aos professores é se a instituição tem uma política de formação continuada. Quantas horas são ofertadas? É exigido do professor que ele participe dessas formações? De que maneira acontece essa formação ao longo do ano? Quando nós falamos em educação, a gente tem que estar sempre correndo atrás para atender as demandas dos próprios alunos, como também da própria sociedade contemporânea. Tá, uma coisa que a gente citou aqui com relação a atividades extracurriculares, o excesso de atividades extracurriculares não vai sobrecarregar uma criança? A criança não precisa de um pouco mais de descanso? Hoje em dia as crianças não estão tendo muitas atividades extracurriculares? Sem dúvida. Quando a instituição consegue ofertar todas essas atividades extracurriculares, o sonho de consumo de toda a família, que o filho, né, que a menina faça balé, que faça isso, faça aquilo, piano, uma bateria... Muito bem. Se a escola consegue ofertar tudo isso de forma articulada, Susan, é a melhor solução. Hoje, algumas instituições, elas oferecem o período integral justamente para poder conciliar. É claro, respeitando o tempo, o ritmo de cada criança. Porque não adianta a gente sobrecarregar a criança, porque ela vai ter para o resto da vida o tempo para ela aprender de determinados conhecimentos. Então, aliar dentro da proposta pedagógica, eu acho que é importante que as famílias perguntem, para além da matriz curricular, dos componentes curriculares obrigatórios, de língua portuguesa, de matemática, que outras atividades essa escola oferece curricularmente, ou seja, dentro do currículo ou extracurricularmente. Então é importante que a família saiba todo o repertório que a escola oferece para o desenvolvimento dessa criança e desse adolescente. Eu ainda não falei do projeto de vida. Uma instituição que trabalha com os princípios é uma instituição também que busca discutir e ajudar o sujeito, principalmente ali o adolescente e o jovem, a construir o seu projeto de vida, o seu projeto de vida profissional. Então, nesse sentido, é preciso compreender também, os pais precisam perguntar se existe apoio de orientação profissional, se existe o papel do psicólogo para fazer essas mediações, principalmente na adolescência e na juventude, em que o número de cursos de graduação é grande, as possibilidades do mercado de trabalho são inúmeras. É uma hora importantíssima de escolha,
o momento de alguém orientar, um profissional, e aí, no caso, o psicólogo, para poder nortear, porque eles começam a tirar para tudo quanto é lado, né, Suza? No ensino médio, e nós não Todo mundo passou por essa fase. Exatamente, exatamente. Bom, eu acho que 2 pontos só fundamentais ainda para a gente colocar aqui é com relação à idade correta para a criança iniciar na escola, porque muitos pais têm essa dúvida. Que idade é o certo de colocar o meu filho na aula? E a gente falou sobre visitação. A visitação deve ser em hora de aula dos pais? Muito bem. Primeiro, em relação à idade, a educação infantil ela é dos 0 a 5 anos, conforme a legislação. Existem algumas instituições que oferecem berçário, né, para as crianças de 0 a 1, e tem outras instituições que começam a partir de 1 ano e meio, certo? Até pensando na educação infantil, trabalhar o educar e o cuidar. No ensino fundamental, a legislação é clara no Brasil. A entrada no ensino fundamental, que agora se estendeu para 9 anos, deve ser para as crianças que completam 6 anos em 31 de março daquele ano letivo. Alguns pais querem se antecipar, né? Já colocar o seu menino com 5 anos e meio. Mas ele vai ter a vida inteira para estudar, você imagina. E é ruim, ele vai acabar tendo que fazer escolhas antecipadamente, não é bom. E às vezes porque não está maduro, né? Emocionalmente não está maduro ainda para entrar no ensino fundamental. Então, assim, no ensino fundamental, 6 anos completos até 31 de março, as instituições precisam respeitar essa data que o MEC chama de idade do corte, certo? Para que eles possam se desenvolver. Tá, perfeito. E a visitação durante o horário? Durante o horário, até para que os pais percebam o movimento e a dinâmica da instituição. Legal. Certo? Nós podemos entrar numa sala de aula para dar uma olhada, num laboratório, visitar esses ambientes de aprendizagem e uma sala de aula, ver como é que se organiza o recreio da instituição. Tudo isso é muito importante. Ótimo, gente. Pontos fundamentais para você avaliar na hora de escolher agora, que está sendo por esse período, a escola aí para o seu filho. Querida, muito obrigada sempre pela participação. Um beijo imenso para a filha Amandinha e para o Claudinho também, esposa.